Neste caso, então, temos o quociente de duas funções. Então, reparem que se y é igual a u dividido por v, então y' será igual a u' menos uv' sobre v ao quadrado. Então, vejamos aqui os exemplos das fórmulas 5, 6 e 7, por exemplo. Então, fórmula 5, y igual a tangente de x, que nada mais é do que o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, fazendo o numerador igual a u e o denominador igual a v, observe que u' é igual ao cosseno de x, enquanto v' é menos o seno de x. Então, no caso da fórmula 5, tangente de x, y' será igual a u' cosseno de x, vezes v cosseno de x novamente, menos u seno de x, vezes v' menos o seno de x, dividido por v ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado de x. Muito bem, já montamos aqui derivada do seno entrando aqui na tabela se quisermos. Se ainda não tivermos memorizado, vemos que é o cosseno de x, enquanto que a derivada do cosseno é menos o seno de x. Agrupando agora, eu vejo que y' é o cosseno ao quadrado de x, cosseno de x vezes o cosseno de x é o cosseno ao quadrado de x. Este menos aqui, agrupado com este menos, vai virar mais o seno ao quadrado de x, dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Muito bem, aqui no numerador eu tenho a identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, isto é 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x, que é uma fórmula opcional para a derivada da tangente, ou como a secante de um arco, secante de x é 1 sobre o cosseno do arco, então 1 sobre o cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de x. Portanto, tanto faz, derivada da tangente ser apresentada como 1 sobre o cosseno ao quadrado ou como secante ao quadrado de x. Perfeito? Então, a fórmula que escolhemos aqui, se y é igual a tangente, então y' é a secante ao quadrado. Vejamos agora a fórmula 6, que é semelhante, y é igual a cotangente de x, que nada mais é do que cosseno de x sobre seno de x. Então, se eu aplicar a mesma metodologia aqui, chamando u e v, então u' agora é menos o seno de x, ou seja, a derivada do cosseno aqui, fórmula 4, menos o seno de x, v' é o cosseno de x, então agora eu posso fórmula 6, y' é u' vezes v, ou seja, u' é menos o seno de x, vezes a derivada
vezes o denominador, que é o próprio seno de x, menos u, que é o cosseno de x, vezes v', que é o cosseno de x de novo, dividido pelo seno ao quadrado de x. Ora, seno de x multiplicado pelo seno de x é o seno ao quadrado. Novamente. Só que aqui eu tenho um sinal menos antes do seno ao quadrado. Então eu tenho aqui menos o seno ao quadrado de x. E agora um menos de novo aqui, antecedendo o produto de dois cossenos, portanto, menos o cosseno ao quadrado de x, dividido pelo seno ao quadrado de x. Ora, o que aqui está é menos o seno ao quadrado de x, menos o cosseno ao quadrado. Então, não deixa de ser menos o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, esse menos está trocando os sinais no interior. Então eu tenho menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado agora, dividido pelo seno ao quadrado de x. Ora, novamente aqui eu tenho a identidade trigonométrica fundamental, que eu já vi que é igual a 1. Então isso é menos 1 dividido pelo seno ao quadrado de x, que é uma das formas da derivada da cotangente, mas que também, se eu considerar que a cossecante do arco, cossecante de x, é 1 dividido pelo seno do arco, então isso aqui é menos a cossecante ao quadrado de x, como aqui se encontra na fórmula 8. Na fórmula 8, se y é a cossecante, perdão, fórmula 6, se y é a cotangente, então y' é menos a cossecante ao quadrado de x. Vejamos um último exemplo da fórmula 7. Na fórmula 7, então, se y é a secante de x, que eu vou reescrever como 1 sobre o cosseno de x. Então, novamente, u e v. Então, u' é igual a 0 e v' é igual a menos o seno de x. Vamos conferir? Primeira fórmula, se y é igual a c, y' é igual a 0. Fórmula 4. Se y é o cosseno de x, y' é menos o seno de x. Então, vamos agora então apurar aplicando a fórmula. Y' é u', 0, vezes v cosseno, menos u, que multiplica v' menos seno de x, dividido pelo quadrado do denominador, que é cosseno ao quadrado. Novamente, isto veio da fórmula. Ou seja, aqui eu tenho u' vezes v menos u vezes v', dividido por v ao quadrado. Então, continuando, eu vejo aqui que este menos se reúne com este outro menos aqui, ó, para virar um sinal mais. Então, no numerador eu tenho seno de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x, que é também
uma das formas possíveis para a derivada da secante. Mas observe que isto também é igual a seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Ora, quem é seno de x sobre cosseno de x? Isto é tangente de x. E 1 sobre cosseno, secante de x. Portanto, se y for igual a secante de x, então y' pode ser o seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x, como pode também ser apresentado como secante de x vezes tangente de x, e a segunda forma ela é mais popular, mais difundida. Portanto, aí temos 3 exemplos da aplicação da fórmula da derivação do quociente de duas funções, e assim revisamos então a 4ª regra de derivação,